Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Bom, gente, alguma dúvida? Alguém quer começar perguntando? Então, se ninguém tem dúvida, eu vou partir para o assunto de hoje. O que eu queria discutir com vocês hoje é o princípio de incerteza de Heisenberg. Ok? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para demonstrar o princípio da incerteza é lembrar da desigualdade de Schwartz. Então, a ideia da desigualdade é a seguinte. Bom, a gente sabe, né, que qualquer vetor no espaço de Hilbert satisfaz essa desigualdade aqui. O módulo dele é maior ou igual que zero. A gente construiu o produto interno dessa maneira. Então, eu posso escolher um vetor que é da seguinte forma. Alfa mais lambda estrela beta, produto escalar com alfa mais lambda beta, né? Isso daqui é a mesma coisa que está escrito aqui em cima, é o produto interno entre um vetor e ele mesmo. Isso tem que ser maior ou igual que zero. Agora vamos escolher um caso particular onde lambda é igual a menos esse número aqui, beta alfa, divididos por beta beta, o que significa dizer que lambda estrela é igual a menos alfa beta, divididos por beta beta. Certo? Então vamos inserir essas definições dentro dessa desigualdade aqui. Então a gente vai ter alfa menos alfa beta divididos por beta beta beta, que multiplica alfa menos beta alfa divididos por beta beta vezes beta. E aí agora vamos expandir, né? Isso daqui vai ser alfa alfa menos 2 modo de alfa beta ao quadrado divididos por beta beta, né? Esse termo daqui vem desse termo cruzado menos esse termo cruzado aqui, mais um termo quadrático que é da forma modo de alfa beta ao quadrado divididos por beta beta ao quadrado vezes beta beta. Bom, aí tem um cancelamento aqui, né? Esse quadrado aqui cancela com isso. Então a gente vai ter alfa alfa menos módulo de alfa beta ao quadrado divididos por beta beta maior ou igual a zero. E aí, passando isso daqui para o lado direito, eu tenho aqui beta beta vezes alfa alfa tem que ser maior ou igual que o módulo do produto interno ao quadrado. Então, essa é a desigualdade de Schwartz. Em álgebra linear, a gente representa ela, né, dessa forma daqui, ó. O módulo de um vetor A vezes o módulo de um vetor B é maior ou igual
que B escalar A módulo ao quadrado, né? Essa é a desigualdade de Schwartz. Vocês já devem ter visto em algum lugar na vida. Tá? Então, a gente vai usar ela hoje. A gente vai usar isso daqui várias vezes. Quer dizer, a gente vai usar uma vez para mostrar o princípio da incerteza. Tá? Alguma dúvida, gente? Então, vamos considerar um estado psi normalizado. Então, se vocês tiverem dúvida, gente, não hesitem em me interromper, por favor. Tá? Então, psi vai ser igual a 1. E a gente pode falar de valores esperados. Se eu fizer a medida de um observável ômega várias vezes para o estado psi, né, para um ensemble, um sistema cujo um ensemble, não, um conjunto de sistemas que a gente chama de ensemble no estado psi, vão ter um valor esperado desse observável ômega, dado por essa expressão aqui, o produto interno entre ômega aplicado em psi e o Bra associado ao psi. Esse é o que a gente chama de valor esperado. A gente pode falar também da incerteza, que eu vou definir agora, que é o que eu chamo de delta ômega. Okay? Isso daqui é igual a raiz quadrada, então vai ter uma raiz aqui, do valor esperado de ômega menos o valor esperado de ômega. Aqui não é ômega, aqui é psi, perdão. Ao quadrado. Psi. Então, qual que é a interpretação disso? Eu pego o observável ômega e subtraio a média de ômega. Então, você tem que pensar que ômega, né, ele é um observável, mas quando eu meço o valor desse observável para um determinado estado quântico, eu tenho uma variável aleatória, né? Então, eu tenho que pegar. Então, você interpreta isso da seguinte maneira, né? Isso daqui é o número da medida que eu faço. Isso daqui é o valor de ômega que eu encontro. Okay? Na média, eu vou ter algo aqui. Esse é o valor médio de ômega. Mas eu vou ter, às vezes, algo maior, às vezes, algo menor do que o valor médio. Então, eu vou ter pontos assim. Para cada resultado, para cada medida que eu faço, né? Então, mecânica quântica é uma teoria estatística, então eu tenho que pensar que eu tenho várias cópias do estado psi. Então, cada uma dessas aqui é uma cópia. E aí, para cada cópia dessas, eu vou fazer uma medida de ômega. Vamos fazer esse diagraminha aqui de um ponteiro de medida, né? Eu meço ômega. E aí eu obtenho um resultado aleatório. Eu passo o meu sistema no estado, sempre no mesmo estado psi, por essas caixinhas aqui que fazem medidas, né? Que são aparatos de medida, no final das contas. E aí cada um desses aqui me dá um determinado valor de ômega. Digamos aqui, ômega, vou tirar o operador. Aqui ômega igual a 1, aqui igual a 3, aqui igual a 137, sei lá, dependendo das unidades apropriadas, né? 0, blá, 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 blá. Tá? E aí eu pego cada um desses valores e eu subtraio ele da média. Então, eu tenho esse carinha daqui, é a flutuação, né? É o quanto ele flutuou. Só que eu não estou interessado na flutuação de um ponto, eu estou interessado na flutuação média sobre todas as medidas que eu faço. Então, por isso que eu tomo a média aqui. Ó. Então, isso daqui é o valor médio. Eu elevo ao quadrado, por quê? Porque eu não estou interessado se a flutuação foi para cima ou para baixo. Eu não quero saber, eu só quero saber o quanto que ele está flutuando na média. Então, é o desvio quadrático médio.
é a distância, né, média de uma determinada medida. Isso é o que a gente chama de flutuações, ou incerteza. Okay? Tá claro, gente? Definição de incerteza? Tá sim, Thiago. Legal, obrigado. Repara o seguinte, observação, né? Uma observação importante. Se psi é autoestado de ômega, então delta ômega para o estado psi, né? Vou botar um índicezinho aqui, é igual a zero. A incerteza é zero. Por quê? Porque ômega aplicado a psi vai ser um alto valor lambda vezes psi. Isso significa dizer que ômega ao quadrado aplicado em psi vai ser igual a lambda ao quadrado vezes psi. Então, quando eu fizer psi ômega ao quadrado menos o valor médio de ômega ao quadrado, perdão, deixa eu reescrever isso. Ômega menos o valor médio ao quadrado, né? Eu vou ter uma coisa do tipo psi ômega ao quadrado menos 2 vezes o valor médio de ômega vezes o operador ômega mais ômega médio ao quadrado. E isso daqui vai ser igual a lambda ao quadrado menos 2 lambda vezes lambda mais lambda ao quadrado, que é igual a zero. Tá? Então, quando eu tenho um autoestado do observável que eu estou medindo, se eu fizer a medida daquele observável para um ensemble, né, um sistema que tem várias cópias, né, o meu sistema são várias cópias do mesmo estado psi, a incerteza vai ser zero. Significa que aquele psi, ele é bem definido, aquele valor de ômega, ele é bem definido para esse autoestado psi. Tá claro isso, gente? Então, a flutuação é zero, nesse caso. Né? Significa que a teoria consegue prever se você está num determinado estado psi, que é alto estado de ômega, se eu for medir ômega, eu consigo prever o valor de ômega exatamente. O valor vai ser dado pelo alto valor associado ao estado psi e ao operador ômega. Tá claro isso, gente? Então, altos estados têm certeza zero. Fala, gente. Fala, alguém vai falar alguma coisa. Não, só disse que estava claro, sim. Ah, obrigado. Legal. Se tiver tudo óbvio também, vocês podem falar que a gente acelera, gente. Seria legal poder regular essa velocidade. Então, o que é o princípio da incerteza? O princípio da incerteza de Heisenberg. Ele é uma afirmação sobre incertezas, né? Então, a gente vai deduzir hoje, né? Vamos considerar dois observáveis. Ômega e lambda. Eles são operadores hermitianos, né? O alta adjuntos. E eles não comutam. Então, comutador entre ômega e lambda vai ser igual a I vezes um outro operador gama. Diferente de zero. Tá? Então, existe uma relação da forma delta ômega, incerteza em ômega, vezes a incerteza em lambda, é maior ou igual que algum número. Maior que zero. Isso significa dizer que se a incerteza em ômega é pequena, a incerteza em lambda tem que ser grande para compensar, para que você atenda essa desigualdade.
Em contrapartida, sem certeza em lambda pequena, aqui tem que ser grande para poder satisfazer essa desigualdade. Tá? Então, esse é, resumidamente, o que a gente vai derivar hoje, né? Que é o princípio da incerteza. Okay? Então, a primeira coisa que a gente tem que ver são propriedades desse operador, desse comutador aqui, né? Desse operador gama. Okay? Então, gama é igual a menos i, né? Posso multiplicar por menos i dos dois lados, então ele vai ser menos i vezes o comutador de ômega com lambda. Então, eu queria provar para vocês agora, né, que gama é um operador hermitiano. Então, vamos provar isso. Então, como é que prova isso? É fácil, é só você calcular a gama DAG. Isso daqui vai ser igual a menos i ômega lambda DAG, que é igual a mais i vezes o Dagger do computador, que é igual a mais i vezes ômega lambda menos lambda ômega Dagger. E o Dagger é aquela operação de transposto complexo conjugado, então ele tem aquela propriedade de que você troca a ordem. Então, você lambda Dagger, ômega Dagger, menos ômega Dagger, lambda Dagger. Só que a gente está lidando com observáveis, tanto ômega quanto lambda são observáveis, então eles são autoadjuntos, então eu posso escrever ômega, lambda ômega menos ômega lambda, que é a mesma coisa que menos i ômega lambda menos lambda ômega, que é igual a menos i gama, né? Perdão, menos i vezes o computador de ômega com lambda, que é igual a gama. Então, gama Dagger igual a gama. Tá? Então, vamos usar esse fato. Okay. Vai usar esse fato hoje. Então, fato gama Dagger igual a gama. Então, guarda isso aí na memória que a gente daqui a pouco vai relembrar esse cara. Ali é tudo operador, Thiago? É porque ficou sem o... No final ficou sem o chapeuzinho. Só para ter certeza. É tudo operador, é porque às vezes eu sou deliberadamente descuidado com isso. Mas tem que ser tudo operador, porque olha só, dentro do contexto, não tem como esses operadores virarem números, porque eu não estou aplicando eles em nada e nem estou tomando produto interno com nada. Né? Então, se ele começa um operador, ele não pode deixar de ser um operador no meio da linha. Sim, é só para ter certeza mesmo, vai ver. Não, Tinha alguma coisa que eu não entendi. Não, obrigado por perguntar, você está certo. É só porque às vezes eu esqueço ou não boto, ou tenho preguiça de botar o chapéuzinho. E aí fica no contexto. Mas é tudo operador. Obrigado pela dúvida. Mas só para você se acostumar com essa coisa, de que a própria conta já define, não, o que ele é. É bom a gente se acostumando com isso. Então, vamos definir, só para não ficar carregando, né, subtrações, eu vou definir ômega tio, operador. Tá, eu vou parar de escrever o tio agora, mas é tudo operador, aproveitando a sua pergunta. Então, ômega tio vai ser ômega menos o valor esperado de ômega, e lambda tio vai ser lambda menos o valor esperado de lambda. Então, nota que o comutador entre ômega tio e lambda tio é igual ao comutador de ômega menos valor esperado de ômega, lambda menos valor esperado de lambda. Isso daqui pode separar numa série de comutadores, né? Que é da forma ômega lambda, mais um monte de computadores que são zero, porque são computadores de números multiplicados por operadores. Então, o computador desses caras é o mesmo que o computador desses caras. Tá? Então, a gente pode calcular
né? O produto, vamos olhar para o que a gente está interessado, que é delta ômega ao quadrado, vezes delta lambda ao quadrado. Isso daqui vai ser igual ao valor esperado de ômega til ao quadrado, vezes o valor esperado de lambda til ao quadrado. Mas esses operadores, eles também são hermitianos. Ômega til também é igual a ômega til Dagger e lambda til também é igual a lambda til Dagger. Então, posso escrever isso daqui como sendo psi ômega til Dagger ômega til, psi vezes psi lambda til Dagger lambda til, psi. Que é a mesma coisa que ômega til psi, ômega til psi, vezes lambda til psi, né? O braço associado ao lambda til psi, vezes ele mesmo. Então, repara que agora isso daqui é o produto interno de um vetor por ele mesmo, e isso daqui também é o produto interno de um vetor por ele mesmo, e eu posso usar a desigualdade de Schwartz, que a gente derivou lá em cima. Então, isso aqui vai ser igual, ou melhor, é uma desigualdade, né? Então, isso daqui é maior ou igual do que o produto escalar de ômega til psi vezes lambda til psi. Produto escalar. Então, estou usando aquela desigualdade que diz que alfa, beta, melhor, alfa, alfa, vezes beta, beta, tem que ser maior ou igual que o módulo de alfa, beta. Estou usando a desigualdade de Schwartz, finalmente. Estão seguindo, gente? Alguma dúvida sobre isso? Alguém não entendeu algum passo? Então tá, então eu vou tomar o silêncio como uma afirmação de que está tudo bem. Se alguém quiser perguntar qualquer coisa, por favor, não hesite em quebrar o silêncio. Então, isso daqui, olha, delta ômega til ao quadrado, vezes, ou melhor, delta ômega ao quadrado, né? Vezes delta lambda ao quadrado, é maior ou igual que o módulo de ômega til psi lambda til psi módulo. Mas isso daqui também é igual, esse lado direito, né? Lado direito da equação, ele é a mesma coisa que isso daqui, ó. Módulo ao quadrado de psi ômega til Dagger lambda til psi. Só que a gente está lidando com operadores hermitianos, eles são observáveis, então isso daqui é então, juntei tudo nessa forma daqui. Ok? Então, agora eu posso escrever esse produto, ômega til vezes lambda til, como sendo ômega til vezes lambda til, mais lambda til vezes ômega til, sobre 2, mais ômega til lambda til, menos lambda til, ômega til, sobre 2. Isso daqui a gente reconhece como sendo um meio do anticomutador entre ômega til e lambda til, mais um meio do comutador entre ômega til e lambda til. Tá? Então, estou definindo agora essa quantidade chamada o anticomutador
entre dois operadores, ele é igual, ele é idêntico ao computador, mas com sinal de soma ao invés de diferença. Tá? Isso aqui é a definição do anticomputador. Ele vai aparecer ao longo da nossa vida, várias vezes daqui para frente. Só uma definição. Tiago, Oi. é que o computador ele nos dá uma informação a respeito dos autoestados, né, dos dois operadores que estão sendo computados. O anticomputador ele também vai nos dar uma informação desse tipo também, a respeito do se um pode ser escrito como na mesma base em que o outro. Então, se você tem um computador entre dois operadores sendo zero, eles são diagonalizáveis pela mesma base de autovetores. A gente viu isso, né? Sim, sim. Isso não é verdade para o anticomputador. Dois operadores, né, eles podem anticommutar, certo? Mas ainda assim eles não vão ser escritos por uma base de autovetores pela mesma base de eles não vão ser diagonalizáveis pela mesma base de autovetores. Então aquele teorema não vale para o anticomputador, ele só vale para o computador. Isso daqui por enquanto é só uma definição para a gente poder reescrever esse cara daqui dessa forma, tá? É porque eu achei que também teria um teorema atrelado a ele com relação a isso. Tem muitas coisas atreladas a ele, mas não um teorema sobre diagonalização daquela forma. E eu recomendo você voltar lá na demonstração daquele teorema e pensar em termos de anticomputador, e você vai ver por que falha. Tá? Isso é um exercício bom para fazer. Tá bem. Aonde que muda? Vou colocar um sinal mais longo. Tiago, eu não entendi uma passagem. Fala. Tipo, a passagem da desigualdade para tipo, a primeira igualdade que você fez do lado direito. Daqui Essa aí. Isso. Então, é porque... Deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu esperava dúvidas sobre isso. Ainda bem que você perguntou. Isso aqui, ó. Vamos usar essa letra. Isso aqui, ômega aplicado a psi, é o vetor associado ao aplicar o operador ômega no estado psi. Então, eu posso chamar isso aqui de ômega psi, tá? Qual que é o Bra associado a esse cara? Ômega psi. O Bra associado a esse cara é o Bra associado a essa operação aqui. Só que essa operação ela tem como Bra associado isso aqui, né? Entendeu? Entendi. Isso aqui é o Bra associado a esse cara. E ele tem que coincidir também com o Bra associado a esse outro cara aqui. Deu para entender agora? Aham, por mim deu. Legal. Eu esperava alguém ter dúvidas sobre isso. Eles estavam muito calados para ser. Era bom demais para ser verdade. Mas porque é normal, é uma passagem. Mas eu estou me atendo a exatamente a definição do que é o Bra associado a esse cara, que a gente viu lá no início do curso. Então, vamos reescrever a desigualdade, né? Em termos de computadores e anticomputadores. Em que pé que a gente está agora? A gente tem delta ômega ao quadrado vezes delta lambda ao quadrado. Isso é maior ou igual que o módulo ao quadrado do valor esperado de psi vezes 1 meio o anticomputador entre ômega til lambda til psi mais 1 meio de valor esperado de psi computador de ômega til lambda til psi. Agora vamos fazer algumas observações sobre essa desigualdade, né? Observações. Então, a primeira observação está relacionada ao fato de que gama, I vezes gama, né, foi o que eu chamei do computador, né?
o gama ele é um operador hermitiano, como a gente demonstrou ali em cima. Se ele é um operador hermitiano, o valor esperado do comutador vai ser igual a I vezes o valor esperado de gama, só que gama é hermitiano, então isso aqui é I vezes um número real. Porque o valor esperado de um observável, ele é sempre um número real. Porque ele é um observável. Porque não existem quantidades observáveis imaginárias. Essa é a razão física. A razão matemática é que eu sempre posso expandir psi na base de autovetores de gama, e os autovetores são todos números reais, porque ele é observável, porque ele é hermitiano. Então, esse produto interno aqui, necessariamente, obrigatoriamente, tem que ser um número real. Tá claro, gente? Então, se isso é um número real e eu estou multiplicando por um i, isso tudo é um número imaginário puro. Então, a observação que eu queria fazer é que a parte real do valor esperado do comutador para o estado, para qualquer estado psi, é igual a zero. Essa é a primeira observação. A segunda observação relacionada é a seguinte. O anticomutador também é um operador hermitiano. É fácil de ver isso, porque olha só, a definição do anticomutador é essa, né? Se eu colocar um dagger aqui, eu vou trocar as ordens dos termos, né? Aqui vai virar BA e aqui vai virar AB, mas a soma comuta. Então, eu transformo o anticomutador de dois operadores hermitianos, é o próprio anticomutador dos mesmos operadores, que significa, no final das contas, que o anticomutador de operadores hermitianos também é hermitiano. Então, relacionado com o que a gente falou antes, eu posso escrever que o produto interno, né, o valor esperado do anticomutador, é um número real puro. Então, a parte imaginária desse cara é igual a zero. Então, aqui eu tenho um número cuja parte real é zero, e aqui eu tenho um número cuja parte imaginária é zero, e a desigualdade é escrita em termos da soma deles. Então, eu posso escrever isso aqui como x mais i vezes y, certo? Onde x e y são números reais, e eu estou tomando o módulo disso. Vou fazer reiterar aqui que isso é um módulo. Certo? Então, estou interessado em tomar o módulo ao quadrado de x mais y, onde x e y são números reais. Quanto que dá isso? Então, a gente vai ter que delta ômega vezes delta lambda tem que ser maior ou igual do que a soma de x ao quadrado com y ao quadrado, que vai ser 1/4 de psi, valor esperado do anticomutador, ao quadrado, mais psi gama
Tá bom, gente? Você pode subir um pouquinho a tela? Tipo, umas 2 linhas. Perfeito. Valeu. Tá claro, gente, por que que eu passei daquela desigualdade em termos do módulo da soma ao quadrado para essa desigualdade em termos da soma dos quadrados de cada termo? Então, isso daqui, olha, são números, né? Tanto o gama quanto o computador são operadores hermitianos. Então, a gente está lidando aqui com números reais ao quadrado. Então, isso aqui é um número maior que zero, conforme prometido, né? Então, isso é a desigualdade, né? Isso é o princípio da incerteza numa forma geral. Tá? O princípio da incerteza de Heisenberg já está aqui guardado, dentro dessa caixinha verde. Aquelas incertezas ali não são ao quadrado, não? São. Obrigado. Tem toda a razão. Eu que comi um quadrado. Obrigado. Então, isso já é o princípio da incerteza. Tá? Lo e behold está aí. Agora vamos ver um caso particular, que é o caso da posição de momento, que a gente está interessado. Então, vamos considerar que ômega é a posição e lambda é o operador momento. O comutador entre posição e momento é igual a I vezes H cortado vezes o operador identidade. A gente mostrou isso algumas aulas atrás. Então, eu posso escrever que ΔX ao quadrado vezes ΔP ao quadrado é maior ou igual que 1/4 que multiplica o valor esperado do anticomutador de x e p mais h cortado ao quadrado. Por quê? Porque o valor esperado, deixa eu escrever aqui, se o valor esperado do comutador de x e p vai ser igual a IH cortado, assumindo que o psi está normalizado. Mas o que aparece aqui não é o comutador, mas é menos I vezes o comutador, porque é a definição de gama. Né? Então, aqui eu tenho menos I vezes mais I dá 1, né? E isso elevado ao quadrado dá H cortado ao quadrado. E isso é maior ou igual que H cortado ao quadrado sobre 4, porque isso daqui é sempre um número positivo, como a gente mostrou ali em cima. Então, a gente tem a desigualdade da posição e do momento. A incerteza na posição vezes a incerteza no momento tem que ser maior ou igual que H cortado sobre 2. Esse é o resultado mais famoso, né? Está aí demonstrado. A celebrada desigualdade de Heisenberg. Ela fala para a gente que se a incerteza no momento é grande, a incerteza na posição pode ser pequena, ou melhor, se a incerteza no momento é pequena, necessariamente a incerteza na posição tem que ser grande, e vice-versa. Se a incerteza na posição é pequena, necessariamente a incerteza no momento tem que ser grande. Tá. Eu queria frisar algumas coisas aqui, né?
teve toda uma derivação matemática, né, que ficou bastante envolvente no meio, né? Teve muitas passagens. É não óbvio como fazer isso, né? Se você pensar assim, eu quero fazer a minha teoria do zero. Então, você imagina, você quer derivar isso, é meio não óbvio, parece não óbvio, mas, bom, primeiro que tem o lance de que se você está trabalhando nisso, né? Se você é o Heisenberg, você está no início do século XX, e você está trabalhando nisso 24 horas por dia, você está 100% absolutamente obcecado com isso, você só respira e pensa isso o dia inteiro, esse gap, né, essa distância entre essa aparente distância que a gente imagina entre uma pessoa ser capaz de fazer isso ou não, né, ela diminui muito, porque você está respirando isso o tempo todo, você está falando sobre isso o dia inteiro com seus colegas de trabalho, você dorme pensando nisso, acorda pensando nisso. Então, pode parecer um negócio bem assim, nunca vou fazer um negócio desse, isso vai ser sempre uma coisa impossível para mim, mas não é impossível. Basta você se interessar pela questão e ficar obcecado com ela e respirar ela o dia inteiro, e aí, eventualmente, você vai ser capaz, né? O seu cérebro ele vai ficar processando lá no fundo essas informações e em alguma hora você vai ter um clique e vai saber o que fazer com as formas. Então, não é tão sobre-humano assim. Apesar de que, quando a gente estuda, quando a gente é estudante, a gente vê isso pela primeira vez, a gente pensa, caraca, é muito espaço, eu nunca faria isso. Mas não é tão assim. A segunda coisa é que a derivação matemática fica bastante envolvida, né? No sentido de que ela fica grande, tem várias considerações que você tem que tomar e vários passos que você tem que seguir, mas no final vira uma afirmação extremamente simples, né? Δx, Δp maior ou igual que h cortado sobre 2. H cortado é uma constante fundamental da natureza, né? Ela tem tem um valor, né? É aproximadamente 1 vezes 10 a menos 34 joules vezes segundo, uma coisa assim. Ou em unidades naturais ela vale 1. Então, é uma afirmação extremamente simples. Não importa se a derivação matemática ficou muito complicada no meio do caminho. No final, a conclusão é simples, né? E isso geralmente, essas coisas importantes, elas terminam numa afirmação bastante simples, né? Outro exemplo de uma coisa importante que termina numa afirmação muito simples é isso aqui, né? Se vocês já viram, né, a derivação completamente relativística dessa fórmula, ela fica bastante envolvida, né, com tensores e tudo mais, mas no final das contas é uma afirmação bastante simples sobre a natureza. Tá? O princípio da incerteza de Heisenberg é o outro desse. Outro exemplo disso é esse radiação de Hawking, né, que diz que a entropia do buraco negro é alguma coisa do tipo a área tipo, pela constante gravitacional. Tem um H cortado aqui que eu não me lembro, acho que tem um C à quinta e tem um KBT também. Então, é alguma coisa, se você parar para pensar nas unidades, basicamente é isso aqui, em unidades naturais, a entropia igual à área. Então, são vários resultados, né, que são matematicamente complicados, mas que, no final das contas, eles resumem de uma maneira simples uma verdade sobre a natureza. Tá? Então, eu queria só chamar a atenção disso para vocês pensarem fora para vocês verem além só da matemática. Que no final você chega num negócio extremamente simples e poderoso e importante. Tá? Alguma dúvida, gente, sobre isso? Então, eu queria terminar, antes de terminar a aula, passar alguns problemas para vocês, né?
Então, o problema que eu queria sugerir é o seguinte: calcula, né? Δx, ΔP e Δx vezes ΔP por uma função de onda, psi, dada por uma normalização A vezes E elevado a menos x menos A ao quadrado divididos por 2 delta ao quadrado. Então, uma gaussiana, né, você vai ter que normalizar ela, porque você tem o princípio da incerteza está expresso em termos de estados normalizados. Aí você normaliza ela e aí você calcula Δx, ΔP e Δx vezes ΔP. Então, isso é um exercício. E aí vocês têm que verificar o princípio da incerteza de Heisenberg. Okay? Aliás, um outro comentário, né, é que quando você tem Δx, ΔP iguais a H cortado sobre 2, a gente fala que o estado quântico ele satura a desigualdade de Heisenberg, que significa dizer que o produto da incerteza na posição pela incerteza no momento tem o menor valor possível permitido. Okay? E isso acontece quando você está lidando com gaussianos. Tem uma demonstração disso no livro do Shankar. Eu não vou gastar tempo mostrando essa demonstração para vocês, mas eu recomendo vocês irem lá e lerem a demonstração, porque é importante. Então, gaussianas minimizam o princípio da incerteza. Isso é uma afirmação fundamentalmente importante na física. Tá? E um comentário final é sobre a área no espaço de fase. Então, em mecânica clássica, a gente tem esse espaço de fase, né? Que a ideia do espaço de fase é o seguinte: o espaço de fase ele é um espaço que tem dimensão 6n, né? Então, a ideia é que você tem os vetores P de momento e as posições X do seu sistema, né? Então, eu tenho 3 mais 3 componentes por partícula, vezes n partículas. Então, eu tenho 6n números que eu preciso especificar para falar do estado do meu sistema no espaço de fase. E aí tem várias coisas que você pode provar em mecânica analítica, né? Por exemplo, dado um ponto inicial no espaço de fase, as equações da mecânica clássica dizem que esse ponto executa uma determinada trajetória no espaço de fase. Essa trajetória ela pode ser uma trajetória fechada, como é no caso do oscilador harmônico. Ela pode não ser fechada, ela pode ficar variando assim. Mas uma coisa que nunca pode acontecer, isso daqui é proibido, ela nunca pode cruzar ela mesma. Ela nunca pode fazer isso. Porque se isso daqui acontecer, né, você não sabe, isso daqui seria uma quebra, né, de determinismo. Porque se você está nesse ponto, você não sabe se você tem que ir para cá ou para cá, tá certo? Então, isso daqui nunca pode acontecer, tá? No espaço de fase. Então, as linhas no espaço de fase, elas nunca se cruzam. Outra coisa que acontece no espaço de fase, né, é que se eu tenho vários pontinhos assim, cada um desses pontinhos vai seguir uma determinada trajetória e essas trajetórias elas nunca vão se cruzar, né? Então, eu posso pensar num determinado volume no espaço de fase, tá? Finge que as linhas aqui não estão se cruzando, tá? E o volume no espaço de fase ele é preservado sobre a evolução temporal do sistema em mecânica clássica, né? Então, você tem esse teorema
que acho que é o teorema de Darboux, se não me engano, que diz que o elemento de área no espaço de fase ele é invariante sobre a dinâmica, ele não muda. E isso é importante em mecânica estatística, por exemplo, quando você vai estudar um ensemble de partículas clássicas, né, no sistema estatístico, você olha para o volume do espaço de fase para calcular a probabilidade do seu sistema estar num determinado microestado. Tá? Isso, se você não está familiarizado com nada disso, não se preocupa, algum dia essas coisas vão fazer sentido. Então, por que eu estou falando isso tudo? Porque o que a gente acabou de aprender, né? Qual que é o elemento de área no espaço de fase? Ele é um elemento de volume do momento vezes um elemento de volume da posição. Então, é uma posição vezes um volumezinho de momento vezes um volumezinho de posição. Tá? Esse aqui é o elemento de área no espaço de fase. Ele é um vetor, claro, porque você pode definir, como sempre, em cálculo, né? Você pode definir um elemento de área como um vetor, porque ele aponta na direção normal, né, a superfície que você está considerando. Tá? Então, tudo isso é coisa que vocês já devem ter visto. Né? O que a gente acabou de aprender com o princípio de incerteza de Heisenberg, né, é que existe um mínimo de área no espaço de fase. Então, ΔX vezes ΔP, a minha capacidade de localizar a posição e o momento de partículas não pode ser menor do que H cortado sobre 2, ela necessariamente é maior. Então, a área no espaço de fase ela é necessariamente, né, por efeitos quânticos, ela é necessariamente quantizada. Então, não tem como eu localizar uma partícula no espaço de fase, né, com uma área menor do que um quadradinho de H cortado sobre 2, ou raiz de H cortado sobre 2, de área H cortado sobre 2. Então, isso aqui é a mínima resolução que eu tenho no espaço de fase, segundo a mecânica quântica. Okay? Então, aquelas linhas no espaço de fase que a gente estudou lá em mecânica clássica, né, a gente vai ver, se eu tiver resolução suficiente para olhar para elas, então imagina que eu tenho uma lupa aqui. Isso daqui seria, né, uma linha. Na vida real, isso não é mais uma linha. Na vida real, isso daqui é uma banda. Porque eu não consigo localizar a partícula com uma resolução menor do que o espaço de fase. E dentro dessa banda, eu tenho incertezas. Então, se eu fizer medidas, eu vou ter flutuações da minha trajetória no espaço de fase dadas por isso daqui. Isso tem consequências em mecânica estatística, por exemplo. Em particular na renormalização da função de partição. Enfim, o Ellis pode falar tudo sobre isso para vocês. E tem outras consequências também, né? Sem falar que é interessante, que quando eu ligo mecânica quântica, botei H cortado diferente de zero, não, o mundo agora é quântico, existe um limite de resolução mínima na qual você pode localizar pontos no espaço de fase, que é dado pelo princípio da incerteza de Heisenberg. E aí a gente vai ver depois que isso está relacionado ao fato de que o átomo necessariamente no estado fundamental não pode decair. Que foi aquela primeira aula lá que a gente viu, lembra? A gente viu que um átomo clássico ele decai, né? De forma que ele colapsa no núcleo, a posição e o momento dele ficam bem determinados. O princípio da incerteza está por trás da razão pela qual isso não pode acontecer. Tá? A gente vai ver no futuro, quando a gente for estudar o átomo,
a gente vai ver relações disso, tá bom? Então é isso que eu tinha para falar, gente. Eu vou abrir para perguntas agora, se alguém quiser falar qualquer coisa ou perguntar, por favor, fique à vontade. Bom, gente, se ninguém tem dúvidas, então... Tiago, Oi. eu ia fazer só uma pergunta. Para mim ficou meio confuso essa anotação do elemento de área aí, do D3P, D3X. Ah, me fala, qual a sua pergunta? Foi mal, eu me mutei aqui. Não, só ficou meio esquisito na hora que você foi falar do elemento de área, de ser um quadradinho de lado raiz de H cortado sobre 2 e tal. Eu tinha pensado intuitivamente que fosse alguma coisa meio que cúbica, né? Mas olha só, é porque isso daqui é um sistema, né? É porque aqui, de novo, tá, eu entendi a sua confusão. É que aqui a gente está considerando uma coisa unidimensional, tá? E aí é uma Esse, partícula em uma linha reta, então a área no espaço de fase tem dimensão 2. esse D3 seria um gradiente, na verdade, né? Em vez de ou Não, alguma não, coisa assim. não, é um elemento diferencial, porque para uma partícula, para n igual a 1, né? Eu tenho no espaço 3D, eu tenho 3 componentes de momento e 3 componentes de posição. Então, esse é um elemento que seria dp1 vezes dp2 vezes dp3 vezes dx1 vezes dx2 vezes dx3. Tá? Em uma dimensão, o elemento de área seria dx vezes dp, só. Porque eu só tenho uma coordenada de posição e uma coordenada de momento. Entendi. Entendeu? Como se fosse realmente uma unidade de volume de momento e uma unidade de volume de posição. É um elemento diferencial infinitesimal para o momento e um para a posição. Quando eu tenho mais dimensões, eu tenho que ter um elemento diferencial para cada direção diferente. E quando eu tenho mais de uma partícula, eu tenho que multiplicar isso aqui tudo. E aí eu vou ter um índice aqui para cada partícula, entendeu? É porque o espaço de fase ele tem dimensão 6n. E aí ele é um espaço com dimensão muito grande se você tem muitas partículas. Talvez eu deveria ter falado só em uma dimensão, mas eu quis talvez relacionar com o que a gente vê em mecânica analítica, que tipicamente tem 6n dimensões. Tranquilo. Mas assim, pensa que para cada partícula em uma dimensão você tem uma... É porque você também pode derivar o princípio de incerteza, né? Se eu quiser, eu posso colocar índices aqui, ó, ΔXi vezes ΔPi, maior ou igual que H cortado sobre 2, onde x, i e pi são as posições e momentos daquela direção da iésima coordenada, entendeu? Uhum. Faz sentido? Sim. No caso de você ter um sistema de mais partículas, de que forma isso se relacionaria? O 6n, o nzão é o número de partículas? O nzão é o número de partículas. A gente ainda não viu mecânica quântica de várias partículas, mas a gente vai ver eventualmente. Basicamente, você tem que definir uma coisa chamada produto tensorial de espaços de Hilbert, que a gente vai definir depois. Não. Acho que em quântica 2 só. Geralmente não dá para falar disso em quântica 1. Então, tá. Ignora isso aqui, foi uma discussão conceitual só. Ignora por enquanto esse D3P aqui. Pensa em uma dimensão só. Tá? Em uma dimensão, você tem uma coordenada de posição e uma coordenada de momento. O espaço de fase tem dimensão 2, nesse caso, para uma partícula. Uhum. Mas o que eu estou dizendo aqui é que você tem um elemento de área que tem uma resolução finita. Você não consegue saber a posição e o momento com uma resolução melhor do que H cortado sobre 2. Tá? Em uma dimensão mesmo. Para um sistema em uma dimensão. Beleza. Tá? Ignora, por enquanto, essas coisas vetoriais aqui. Isso generaliza para várias dimensões e várias partículas. Mais alguma dúvida, gente?
Então a gente se vê na semana que vem, né? Ou não, semana que vem é feriado, né? Você vai botar vídeo semana que vem? Tipo, Provavelmente vai ter um vídeo. Sim. Falando sobre a partícula na caixa. tá, daí a matéria da prova iria até a partícula na caixa. Ou então até a aula antes, que vai ser terça da outra semana. Exatamente. Pera, qual dos dois? Terça da semana que vem, e aí depois na terça da semana que vem a gente pode fazer uma aula de dúvida, exercícios, Ah, tá bom. porque a prova é na quinta, não é isso? Dia 21, Isso. né? Deixa eu abrir aqui o calendário. Então a gente tinha marcado quinta, dia 21, justamente prevendo isso, que dia 19 a gente pode fazer aula de dúvida e exercício. Aí vamos ver se vocês têm dúvida. Então tá bom, gente. Obrigado pela atenção. Obrigado pela aula, Thiago. Valeu. Tchau, Tchau, até tchau. mais. Valeu, tchau, tchau. Obrigada.